Bom dia, povo de Deus. Mais uma palavra de vida para você hoje. Não andei postando esses dias, né, mas hoje vou ter aqui o compromisso de postar uma palavra para você, para o seu dia começar abençoado, né? Se você vê a noite, para a tua noite ser abençoada. Se você vê a tarde, para a tua tarde ser abençoada. Então, Deus vai te contemplar, Deus vai te fortalecer. Mais um dia Ele vai te dar motivação para você continuar firme e forte na presença do Senhor. Hoje uma palavra que eu quero trazer para os vossos corações está em Marcos capítulo 10, versículo 46, que tem como título O Cego de Jericó. É uma palavra muito interessante para o nosso coração. E por que ter esse interesse pela palavra do Senhor? É porque ela que nos ajuda, ela que nos fortalece a cada dia. E essa palavra hoje vai nos dar um ensino bastante especial. Então segura a tua bênção aí como Jacó segurou e não solte. Vai dizer assim, no versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Então a gente hoje vai abordar esse tema desse cego, né, que era um cego abandonado, era um cego que mendigava as ruas ali de Jericó, pedia pão, pedia dinheiro. Então ele era necessitado, né? Mas não era só necessitado de pão, de água, mas ele era necessitado de ver. Além dele ser mendigo, ele ainda era cego. Então, ele era abandonado, era cego, era mendigo. Tinha uma frustração, acredito, dentro dele, por não conhecer a sua família. Por dizer aqui que o seu pai, Timeu, não vai dar características dele aqui no texto, vai dizer que ele era um pai presente, que conhecia o pai dele, não, só vai dizer o nome do pai dele. Diz histórias que o pai dele era militar do exército de Israel, naquele tempo, ele era militar. Mas essa história diz que ele morreu na batalha e seu filho ficou padecendo, ficou sozinho, a sua família também morreu. E ele ficou ali naquele caminho de Jericó, pedindo ajuda, pedindo esmolas, mendigando naquele caminho. Então eu pude pensar do quanto esse cego ele era guerreiro, porque muitos iam se escandalizar, né? Ia fazer aquele chororô danado porque tinha perdido o pai, mas ele estava aqui em busca da sua vitória. E por que tu tá falando em busca da sua vitória? Porque se fosse outro, não ia lutar para o seu alimento. Se fosse outro, não ia lutar, né, para cada dia viver. Mas ele lutava para viver. Então ele era guerreiro, sim. E um dia ele estava nesse caminho, até que Jesus passou. E ali ele viu aquela multidão alvoroçada, aquela multidão clamando o nome do Senhor.
E quando ele viu, ele disse: eu vou clamar também. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali o Senhor Jesus estava naquela multidão e ouviu o clamor do cego. E foi lá no cego, ou melhor, mandou ali aquelas pessoas chamar o cego. E ali o cego foi lá, disse: olha, Bartimeu, pode levantar aí, hoje o cego te chama. E ali, com a ajuda, ele foi lá, lançando-se a sua capa, lançando-se o seu medo, lançando-se o desânimo, lançando-se a angústia, a amargura, foi ter com Jesus. Então acredite que quando lançou a capa, o cego já estava curado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, que palavra, hein, gente? Quando o cego lançou a capa do medo, do desânimo, ele já estava curado pelo nome santo de Jesus. E por quê? Porque assim, às vezes a gente tem um medo no nosso coração, até que a gente quer o poder de Deus na nossa vida, mas sempre a gente tem um pé atrás, sempre a gente tem um desânimo, um medo. Mas o que Deus quer falar para tu hoje, que somente tu tem que lançar a capa do medo, que tão somente você tem que lançar o desânimo, tudo aquilo que está te impedindo para ter Jesus na tua vida. Somente clame, mas tenha certeza que tu vai caminhar em pastos verdejantes, em caminhos estreitos, caminhos que vão te levar à justiça de Deus, o caminho que vai te levar para as bênçãos do Senhor Jesus. Então o cego foi, e já sabendo que ia ser curado. E ele chegou na presença do Senhor Jesus e logo o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu tenha vista. Se fosse o cego, ele ia querer bênçãos para a vida dele. Ele ia querer pão para se alimentar, né? Mas o que ele quis? Ele quis ver. O dinheiro não importava para o cego. Coisas materiais daqui não importava para o cego. O que ele queria era ver. Era ver. Então, o Senhor Jesus curou o cego. Muitas vezes o que a gente tem que ser curado é a nossa visão, para ver as coisas do Senhor como elas verdadeiras são. Às vezes a gente tem que tirar essa capa dos nossos olhos, que atrapalha a nossa vida, que faz interromper a nossa vitória. E o que a gente tem que fazer é pedir para o Senhor para a gente enxergar as coisas sobrenaturais. Porque a gente não é filho de deuses menores. A gente é filho de um Deus que tudo pode, de um Pai que tudo vê. E Ele está te contemplando hoje. Ele está segurando na mão dele hoje. É hoje. Então você tem que enxergar as maravilhas de Deus na tua vida. Mas que seja impossível, mas você tem que enxergar depois do impossível. Então depois do impossível é o possível na tua vida que você tem que enxergar. Aquilo que você acha que é impossível de acontecer, um dia vai acontecer na tua vida e vai mudar a tua história. E ali o cego teve vista. Mas um ponto que me chamou muita atenção foi que o cego não ficou em Jericó. Quando ele teve vista, ele foi e seguiu a Jesus. Nos falta isso. Quando a gente recebe uma vitória, quando a gente recebe uma bênção, a gente para no caminho. Mas Jesus, ele quer que tu siga ele. Siga para quê? Para tu ter mais vitórias, para tu se concretizar na terra, para tu se afirmar na terra, servo do Senhor.
Então o que Deus está te pedindo hoje, que tu siga Ele. Ah, mas eu acabei de ser abençoado. Siga Ele. Siga Ele que você vai ser abençoado ainda mais. Então o cego seguiu, pregando a palavra do Senhor. Enquanto está pregando a palavra do Senhor, enquanto está cantando hinos de louvor a Ele está te abençoando. Enquanto tu está seguindo a Ele, e Ele está concretizando bênçãos na tua vida. Então, seja o Bartimeu, não seja o cego. A diferença do cego e o Bartimeu é que o cego não ia enxergar as coisas do Senhor, mas Bartimeu era cego, mas ele enxergou o que tinha na vida de um servo do Senhor. Ele não enxergou a ceguice não enxergava nada, mas ele enxergava aquilo que Deus tinha preparado para ele. E ele guardou no seu coração o impossível e acreditou que era possível. E por isso que ele foi curado. Então siga o exemplo do Bartimeu e não do cego. E assim você vai ser abençoado na terra. E assim você vai concretizar tudo aquilo que Deus te prometeu. E Ele vai cumprir na tua vida dia após dia. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo. E que Deus possa te abençoar grandemente nessa terra.